Olá, Instagram. Olá para você que vai assistir essa live aqui no replay. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do meu programa Fala de Fadas. Hoje o tema da live é sobre negócios versus relacionamentos. E a Vivian, que vai falar comigo hoje, a Vivian Santos. Só estou aguardando ela entrar aqui para a gente começar a nossa live. Deixa eu só ver se eu consigo localizar a Viviane aqui. Já convidei ela, vamos ver se ela aceita o convite para a gente começar a live. Cadê a Vivian? Vivian! Ela chegou! Agora sim, vou convidá-la. Deixa eu ver. Eu não tô conseguindo aceitar você. Peraí, Vivi. Agora sim, convidar. Esse chegou aí para você? Já aceitou. Agora sim. Procurar um filtrinho aqui, né, gente? Pra melhorar a cara, né? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do programa Fala de Fadas. E eu vou provar para vocês que fadas existem. E para essa live de hoje, eu convidei a minha queridíssima Vivian Santos, que fala sobre relacionamentos, e a gente vai contar a história dela aqui hoje, falando sobre negócios também. Vivian, se apresente para o pessoal. Ah, obrigada. Primeiro lugar, obrigada, Ju, pelo convite, tá? Prazer estar aqui participando com você. Bom, meu nome é Vivian, eu tenho 40 anos e eu uso meu Instagram para compartilhar com mulheres assuntos sobre relacionamento, sexualidade, empoderamento feminino. Falo um pouquinho da minha trajetória aí de reconstrução da vida pós-separação, né? E é isso. Que linda. Ô, Vivian, eu queria começar perguntando para você como foi que despertou essa mulher selvagem dentro de você e como você entendeu que o seu propósito era realmente ajudar outras mulheres a se relacionarem e a se encontrarem também como mulher selvagem? Então, essa parte aí de mulher selvagem, que na verdade, para quem está assistindo a live e para quem depois vai escutar, né, no podcast, na verdade é uma reconexão com o meu feminino, né, que eu tinha perdido ao longo da minha vida. Eu costumo dizer que depois da separação, eu comecei um relacionamento abusivo comigo, né? Então, eu tinha um relacionamento abusivo no meu casamento, e quando eu saí, eu comecei um relacionamento abusivo comigo, né? Porque eu me desconectei do meu feminino, da minha intuição, eu comecei a me desrespeitar enquanto mulher, né? Então, há pouco tempo, há mais ou menos uns 4, 5 meses, eu comecei a me redescobrir como mulher, né? A me reconectar mais com a minha mulher selvagem, com o meu feminino, que a gente acaba perdendo ao longo do tempo, né? A gente acaba se masculinizando ao longo do tempo. É o chamado
mulher polvo, eu dou conta de tudo, eu sou mais macho que muito macho, né? Eu cresci ouvindo isso. E aí a gente acaba assumindo um papel que não é nosso, né? A gente acaba que as nossas energias, que é a masculina e a feminina, ficam desconectadas. E quando você vê, você perdeu o seu lado feminino, e junto com o seu lado feminino você perde a sua intuição, né? E sobre falar com mulheres, eu acho que eu nasci para isso, né? Desde a época quando eu era casada, eu já trabalhava com mulheres, mas na igreja, né? E aí, depois que eu passei pelo período de divórcio, que eu fui tendo mais contato com outras mulheres, aí eu fui percebendo que, caraca, muitas mulheres passavam por situações semelhantes à minha, e eu sempre tinha uma palavra para falar para elas, né? Então pensei, cara, é isso. Acho que eu achei meu propósito. É importante você falar sobre isso, porque é, eu acredito que uma grande maioria, assim, das mulheres, né, que entram em relacionamentos assim, elas acabam se perdendo delas mesmas, né? Sim. Porque a gente vem de uma cultura onde a mulher ela tem que ser submissa, ela tem que ser dona de casa, ela não pode ter sonhos, ela não pode ter vontades, né? E acaba se submetendo a determinadas relações que, ao invés de construir uma mulher que seja capaz de colocar qualquer coisa no mundo, né, ela se autodestrói, né, nesse tipo de relacionamento, né? Na verdade, existe um perigo muito grande nesse pós-divórcio, né? Pós-separação, né? O perigo é você perder o equilíbrio, né? Eu vou te falar de mim, que saí de um casamento de quase 20 anos, né? Eu casei muito nova, eu era da igreja, então fui criada num ambiente muito rígido, muito rigoroso e casei nesse ambiente, né? E aí eu vivi durante quase 20 anos essa história. Então, quando eu saí, né, meio que parecia aquelas presas, né? Aqueles bichos presos em gaiola, e aí quando você saiu, pá, né? Eu preciso viver tudo o que eu tenho, que eu não vivi em 20 anos, eu preciso viver ali, naquele momento. E aí você perde o equilíbrio, né? Você perde o equilíbrio da tua vida, você perde o domínio da tua vida, né? E aí você começa a querer viver 20 anos em um, e aí você se perde. Então é importante você achar esse equilíbrio, né? Quando você sai de um divórcio, né? O mundo não vai acabar, né? Você não tem que provar nada para ninguém, você não tem que se envolver em um outro relacionamento porque o teu ex já está em outro, porque também existe muito essa cobrança, né? E aí a mulher, ela tende a entrar em um outro relacionamento abusivo porque ela não se curou, né? Aí ela vai para a noite, aí ela quer fazer tudo que ela tem para fazer, que ela nunca fez, ela quer fazer naquele momento. E aí ela tá ferida, saindo de um relacionamento abusivo, né? E ferida, ela vai, volta para a selva, né? E aí se fere, fere outras pessoas. Por isso que eu falo que o meu período pós-divórcio, eu vivi um relacionamento abusivo comigo, né? Eu ferida, eu fui para a vida, né? E acabei me perdendo, deixando projetos de lado, deixando sonhos de lado, né? Perdendo um pouquinho o foco da minha vida. É isso. E é importante você falar sobre isso, porque a minha história é mais ou menos parecida com a sua, né? Porque eu também me casei muito cedo, e também era da igreja, da religião, era muito religiosa, então eu também cresci nessa bolha e casei também dentro dessa bolha onde tinha várias crenças que limitam né, a liberdade feminina e a liberdade da gente como mulher também, né? E, e eu vejo que muitas dessas crenças, inclusive, vieram através dos meus pais também, né? Sim. E eu queria saber de você, assim, como que os seus pais veem o que você faz hoje, ajudando outras mulheres? A minha mãe, ela não entende muito assim, né? Ela fala que eu sou abusada
e que eu sou uma blogueira que fala na internet. Então, meu pai já é falecido, né? Ele não entrava muito nesse meio, era bem de antigamente, mas a minha mãe, ela gosta, né? No começo da minha separação, a minha mãe, ela não participava ativamente da minha vida na internet, não, porque para ela era muito, como ela é uma pessoa muito religiosa, para ela era muito difícil estar vivendo uma vida, né? Eu tá me vendo viver uma vida diferente do que ela planejou para mim, né? Então, até ela entender que eu era uma nova pessoa com as minhas escolhas, né? E que tudo bem as minhas escolhas serem diferentes da dela, né? Foi um longo processo, né? Teve muitos atritos, né? Aí eu tive que tirar ela de todas as minhas redes sociais e eu falava para ela, ó, você não vai ficar nas minhas redes sociais porque você não se comporta. E aí ela não ficava na rede social, né? E aí, depois de muitos atritos, né? Depois de eu começar a me colocar mais no lugar dela, também eu acho legal eu falar isso, entendeu? Eu ficava numa situação muito de defensiva, né? Eu só queria me proteger das coisas que ela falava. E aí, quando eu comecei a entender que foi o jeito como ela foi criada, que na cabeça dela eu estava indo por um caminho errado se eu não tivesse mais na igreja. E ela é minha mãe, então ela queria o meu bem, né? E ela começou a me entender que eu era um indivíduo diferente dela e que eu ia achar o meu caminho, né? E o importante era eu ser feliz, independente do caminho que eu escolhesse. Aí as coisas foram, né, fluindo. Hoje em dia a nossa relação está muito mais leve, né? Muito mais carinhosa do que algum tempo atrás. Então, hoje ela já vê com, tipo, com orgulho. Inclusive, hoje eu almocei na casa dela e ela estava me contando que a minha filha, que tem 6 anos, falou para ela assim: Ah, porque ô, vó, você tem que viver a sua vida, deixa que os outros falam pra lá. Aí ela, vive, essa garota é igualzinha a você está fazendo escola dentro de casa. Eu falei, essa é a ideia. Então, assim, hoje em dia ela vê com. Né, ela ainda tem uma certa dificuldade, porque eu falo de sexualidade, eu falo de vibrador, e aí ela, né? Mas ela não se mete, acha legal, e a gente vai se acertando. Exatamente. Que eu acho assim, eu acho que os nossos pais, eles fizeram o melhor que eles puderam dentro daquilo que eles sabiam, que eles conheciam do mundo, que eles conheciam da vida. E tenho certeza que também fizeram assim o máximo pensando no nosso bem, né? Mas, como diz o ditado, os pais criam os filhos para o mundo e não para eles, né? Então, É quando a gente verdade. está nesse mundo e a gente descobre que tem muitas possibilidades, muitas coisas a serem feitas, muitas coisas a serem descobertas, então a gente foge um pouco das asas, como se diz, né? E assim, Ju, eu como mãe, eu erro, entendeu? Então, assim, quando eu entendi isso, que na verdade, eu acho que essa é a questão, né? Para tudo na vida, é você sempre se colocar no lugar do outro. Quando eu comecei a me colocar no lugar da minha mãe, a nossa relação começou a melhorar, né? Porque eu comecei a entender o lado dela, né? E a ser mais generosa, né, com a preocupação dela. Aí eu acho que as coisas foram fluindo. Cara, e nada melhor como você ter tua mãe como tua aliada, né? Eu acho que isso é a base de tudo. Então a minha vida começou a fluir, sabe? Depois desse reencontro com a minha mãe, de verdade. Com certeza, né? Porque a nossa base sempre foi, né? E honrar as nossas raízes faz muita diferença no nosso processo de criação de um negócio, de uma vida, em todos os sentidos, né? Na verdade. E você me contou também, né, que você passou por um processo de divórcio. Eu gostaria que você contasse para a nossa audiência como que era o seu relacionamento e como foi para você passar por esse divórcio. Então, eu casei muito cedo, né? Casei, na verdade, eu pulei etapas, né, no meu casamento. Do namoro, eu tive uma gravidez, né, antes do casamento. E naquela época, né, eu era da igreja e foi um choque muito grande, né, tanto para a família quanto para todo mundo, né? E aí, minha mãe me obrigou a casar, né? Praticamente me levou à força pro cartório para casar.
Eu não queria casar, mas, né, inviável a garotinha criada na igreja não casar, então eu entrei num casamento sem estar preparada, sem conhecer muito. A gente namorava há um ano, mais ou menos, a gente se conhecia desde criança, mas de relacionamento um ano. E eu nunca, quando eu engravidei, eu nunca tinha ido no ginecologista. Eu acho que é muito importante falar isso. A importância, né, da educação sexual, a importância dos pais conversarem com as filhas, com os filhos, falarem realmente sobre camisinha, sobre anticoncepcional, né, sobre métodos contraceptivos, não só por conta de uma gravidez precoce, mas por conta também de doenças, né? Então, eu nunca tinha ido no ginecologista. Minha mãe só falava para mim: você tem que casar virgem. Eu quero que você case de véu e grenado e virgem. E, né? E aí eu nunca tinha ido, nunca tinha visto uma camisinha, então eu perdi minha virgindade e engravidei. Aí entrei nesse casamento assim, ele também muito novo, vivendo a vida, querendo sair, e eu muito presa, juntou essas duas potências, deu ruim, né? Era muita briga, e a gente ainda foi morar na casa da minha mãe, então tudo errado, né? Então era muita Já briga. começou errado, né? É o que eu falo. As coisas começam errada, dificilmente vai terminar certo. Vai dar ruim, né? Então, começou as brigas, confusão, né? Ele querendo viver e eu presa numa gravidez, né? Sem amigos, que eu não tinha amigas na época. Então, sem amigos, ficava sozinha em casa, começou a bater depressão. E aí, depois que o bebê nasce, né? Aí, assim, acaba tudo, né? Tu pensa assim, cara, tua vida acabou. E aí eu fui vivendo nesse relacionamento, era altas e baixas, dava uma melhorada, depois piorava. Depois ele entrou para a igreja, depois de uns 3 anos de casada, ele entrou para a igreja, depois da gente quase se separar, né? Eu não queria me casar na época na igreja, não queria, mas a igreja também ela faz uma pressão muito grande para você não se divorciar, né? Então, tu vai tentando de todos os jeitos, aí tem filho, né? E a gente vivia péssimo, péssimo, muito mal. Eu engravidei novamente, tive a minha segunda filha, eu fiquei quase 20 anos casada, né? Tem 4 anos que eu me separei, quando eu descobri uma traição, mas na verdade, é o que eu falo, na época eu fiquei muito mal, com ódio, foi o baque para eu me separar. Só que assim, a gente já vivia separada há muito tempo, né? Porque o relacionamento não tinha base, né? Acabou lá no iniciozinho, quando começou, já começou acabando, né? A gente não tinha uma intimidade de casal. Ele não seria o homem que eu escolheria hoje com a mentalidade de mulher que eu tenho hoje para dividir a vida comigo. A gente não tinha parceria. Eu costumo dizer que nós éramos sócios, né? Nós não tínhamos uma parceria no casamento. Nós tínhamos uma sociedade. A gente só se falava para tratar as contas que a gente tinha para pagar no final do mês, né? E para falar os assuntos dos filhos. Então não existia mais tesão, não existia mais desejo, não existia amor, né? Então o que que acontece? Poderia ter sido eu? Poderia. Ele conheceu uma outra pessoa, se apaixonou, porém não queria se separar, porque homem não se separa, tá? Homem não se separa. Mas eu descobri, né, essa traição. Na época eu sofri muito, porque apesar do meu casamento ser um falido, né, era a família, era a imagem da família. Eu ficava pensando, cara, eu não, como é que eu vou ser mãe solteira com 2 filhos? Eu trabalhava, mas a minha renda não ia dar para sustentar a casa sozinha. Então é importante a gente falar isso também, né? É, muitas mulheres elas ficam num relacionamento abusivo, num relacionamento que elas não estão felizes, né? Também por questão financeira, né? Porque não trabalham, não têm o que fazer, não têm como se sustentar, às vezes mora na casa da família dele, então acabam ficando nesses relacionamentos por isso. E eu consegui sair, o meu ponto de coragem para pedir o divórcio foi realmente
na época que eu descobri, né, a traição, porque na minha cabeça o meu casamento já tinha acabado, mas eu não podia me separar porque eu era da igreja, né? Então foi o baque que eu queria. Eu falei, pronto, agora eu posso me separar, né? Porque a Bíblia ela me dá aval agora para eu me separar. Então vamos embora resolver isso logo. E aí eu fui com a cara e com a coragem. Fácil não foi, tá? Eu sofri muito durante muito tempo. Sofri ataque, sofri preconceito, sofri muito, né? Mas eu acho que eu consegui. É um caminho, é um processo, né? Mas eu acho que eu consegui. Exatamente. É bem complicado realmente essa questão que você levantou aí sobre a mulher ser dependente financeira, né? A maioria dos relacionamentos que eu conheço de mulheres que sofrem abusos, que são infelizes no casamento, elas não conseguem se desvencilhar dessa relação justamente porque são dependentes financeiramente, né? E essa redescoberta como a gente falou, da mulher selvagem dentro da gente, né? Essa redescoberta de quem nós somos sem aquele relacionamento, ou independente desse relacionamento, é que faz a diferença e que mostra e ajuda a mulher a se encontrar e saber o que ela pode fazer para se libertar desse tipo de relação tóxica, né? E eu queria saber de você, ô Vivian, o que você fez para superar essa parte do divórcio? Então, primeiro lugar, eu saí do ambiente que me adoecia, né? Então, às vezes, a pessoa, ela tá num relacionamento abusivo, se separa, né? Mas ela não sai daquele ambiente que adoeceu ele. Então, qual era o ambiente na época que me adoecia? Era a igreja, né? Porque eu me separei, ele saiu da igreja, eu continuei. E eu sentava na igreja e alguém falava para mim: "Ah, mas você vai deixar outra mulher ficar com tudo que é seu, com seu carro, com o carro que vocês compraram juntos, com teu marido?" E não era aquilo que eu queria ouvir naquele momento, sabe? O que eu precisava ouvir naquele momento é: olha, a gente está com você, na decisão que você tomar, a gente vai te apoiar. Então, aquele ambiente ali, naquele momento, estava me adoecendo. Então, eu precisava sair dali. Então, a primeira coisa, ninguém se cura no ambiente em que está sendo ferida, no ambiente em que foi ferida. Primeiro lugar, sair. Então, assim, eu saí de tudo, eu mudei tudo, meus ares, os lugares que eu frequentava, as amizades, tudo. Eu saí do ambiente que me feria. Primeiro lugar. O segundo, eu acho que é o autoconhecimento. É você entender quem você é, você buscar isso, foi o que eu fui fazer. Depois de 15 anos casada, eu não sabia mais quem era a Vivian, né? O que que a Vivian gostava de fazer, os lugares que a Vivian gostava de ir. Eu sabia quem era que a mãe da Maria e do Mateus gostava, que a esposa, a ex-esposa gostava. Mas e a Vivian mulher? Por muitos anos eu me anulei, né? Eu anulei minhas vontades. Eu me sentia culpada por querer fazer um programa sozinha e deixar filho em casa, né? Então eu precisava descobrir isso. Quem eu era, o que que eu gostava na minha vida. Então, a segunda coisa, eu fui me conhecer. Eu fui fazer terapia, eu fui me tratar, eu fui entender quem eu era, né? E terceira coisa, eu comecei a praticar o meu amor próprio que eu tinha perdido, né? E então eu comecei a me olhar no espelho com mais carinho, eu comecei a me olhar com mais amor, eu comecei a olhar para o meu corpo, né? Eu comecei a me cuidar mais porque eu acabei que eu me deixava de lado, eu me anulava, né? Então eu fui me cuidar, na época eu emagreci muito, eu emagreci 20 quilos na época, né? Comecei a correr, comecei a me olhar com mais carinho, né? Olhar meu corpo, eu tava com a pressão alta, com problema de coluna, então e eu comecei a me olhar com mais carinho. Eu comecei a me amar mais, a entender que eu era uma mulher que tinha passado por um relacionamento abusivo, porque é,
eu passava por algumas situações muito complicadas dentro do meu relacionamento, né? E que eu me calava. Por que eu me calava? Eu me calava porque eu tinha 2 filhos, porque eu não ia ter coragem de me separar. Então, na minha cabeça, eu pensava assim, cara, eu não vou ficar falando para todo mundo os meus problemas enquanto casal, porque eu não vou me separar. Então, depois as pessoas vão ficar olhando para mim, tipo, ai, falou tanto dele e não se separou. Então eu não queria, eu era muito reservada. Então ninguém sabia o que eu passava dentro de casa, ninguém sabia as coisas que eu ouvia, né? Chegou num ponto meu relacionamento em que eu ia pro banheiro chorar depois de transar, né? Eu me senti, eu não queria mais aquilo para mim. Para mim aquilo era horrível, porque não tinha aquele carinho, aquele amor, não tinha conversa, não tinha troca, né? Então, e eu me sujeitava por quê? Porque eu tinha que preservar a minha família, né? Que a sociedade impõe muito isso para a mulher, né? Olha, você é responsável pelo sucesso da sua família, né? Então impõe esse peso todo para as mulheres. Então, eu acho que foi isso, né? Essas 3 etapas foram essenciais para mim. Sair do ambiente que me feriu, né? Sair daquele ambiente que estava me ferindo, mudar todos os ares, mudar mesmo, né? Me autoconhecer e me cuidar da minha saúde emocional e praticar o amor próprio, né? Começar a me olhar com mais amor, me olhar com mais carinho, entender que eu merecia ser feliz. Então, acho que é isso. Com certeza. Olha, a Marissa, uma das nossas ouvintes aqui, ela disse: é muito difícil para as mulheres romperem com relacionamentos abusivos, sejam eles amorosos ou não, sem uma rede de apoio. E Sim, realmente é muito complicado mesmo. A maioria das mulheres, elas não têm apoio nem mesmo dentro de casa com os pais ou com a família, né? não. Eu, assim, graças a Deus, quando eu saí do meu relacionamento, que era abusivo também, eu tive, né, o apoio da minha família, mas a maioria das mulheres não tem. E por isso também elas continuam se submetendo a esse tipo de relacionamento, né? Então, Agora, Ju, uh, essa semana eu fiquei até sabendo, é bom a gente falar sobre isso, de um caso de uma mulher, né? Que ela passa por um relacionamento abusivo, mas imagina a situação dela. Ela mora no quintal do marido, né? eu, Ela tem 3 filhos e ela não trabalha, ela é totalmente dependente dele, né? E aí, uma pessoa me perguntou, por que ela não se separa, né? Aí eu respondi, olha, quando eu me divorciei, eu tinha a minha casa, a casa era minha, né? Eu tinha um trabalho e eu tinha a minha mãe, né? Que eu poderia sair para trabalhar, deixar minha filha com a minha mãe despreocupada. Se eu quisesse trabalhar 24 horas por dia, eu trabalharia, porque a minha mãe ia me dar esse apoio, né? Então, e eu sabia que se desse ruim, fome eu não ia passar, porque eu tinha minha mãe e meu pai para me ancorar, né? Agora imagine uma mulher, né, que mora no quintal do marido abusador, né? meu Com Deus. 3 filhos, que depende financeiramente, porque ele nunca deixou ela trabalhar, né? Então, como essa mulher vai sair? Ela tem que ser muito foda para ela tentar dar uma guinada na vida dela, mas a gente sabe que é muito difícil, né? Então, mais um recado aqui: não julgue uma mulher, né? Principalmente você, mulher. Não julgue uma mulher, porque ela não sai desse relacionamento abusivo, né? Porque não é, nem sempre é assim, nem todo mundo vai pegar uma bolsa, botar umas roupinhas, deixar os filhos e sair e viver. Não, né? Algumas mulheres vão ficar por conta disso. E algumas vão embora por conta disso. E não cabe a gente julgar, né, a escolha, nenhuma escolha de uma mulher que está vivendo num relacionamento abusivo. Não me cabe julgar. Porque um dia eu tive nesse lugar, né? E eu consegui sair, mas muitas mulheres não conseguem. Então hoje eu não julgo nenhuma situação, né? Ah, mas ela tá porque ela quer. Não, não é bem assim. A gente precisa ter empatia, principalmente mulher. Ter empatia por outra mulher, pela situação de outra mulher, né? É isso.
É o tal da sororidade que eu falo, né? As mulheres têm que se ajudar umas às outras, porque é só a gente por a gente mesmo, né? E você Também. falando aí de filhos, né? Que é sobre filhos, né? Eu queria que você dissesse para mim como que você conseguiu, né? Na época você ainda tinha, seus filhos eram mais novos, né? E como que você conseguiu conciliar o trabalho e a família, cuidar dos filhos, assim? Como foi para você esse processo? Acho que até já falei mais ou menos, né? Com a ajuda da minha mãe. E o pai o meu filho já é um rapazinho, né? Mas a minha filha, na época, ela tinha. Quando eu me separei, a minha filha ia fazer 2 anos, né? Então ela era um bebê. Então esse período foi um período muito difícil, né? Mas como eu estava muito certa do que eu queria, né? Eu não tive muita dificuldade de lidar com o meu ex-marido em relação a isso. Porque se ela começava a chorar, sentindo falta dele, e ele morava perto de mim, eu pedia para ele vir, né, para ficar com ela até ela dormir, depois ele ia embora, né? E aí ele sempre foi um paizão, então ele também me ajuda, né? Eu me separei 3 meses depois, já estava tudo determinado, pensão, né? Guarda, então dias de visitação, eu quis que fosse tudo correto, entendeu? Por quê? Porque eu estava certa do que eu queria. Então, ele até falou para mim assim, eu nunca vi uma pessoa se separar tão rápido. Eu falei, gente, mas não foi tão rápido. Foram quase 10 anos te avisando que eu ia me separar, né? Então, não foi tão rápido. Então, com 3 meses já estava tudo na justiça, organizado. Então, não tinha muita dificuldade. Como eu não sou uma pessoa assim apegada, eu crio meus filhos na base do desapego. Se eu não estiver aqui amanhã, eles vão ficar bem sem mim. Então, eu acostumei meu ex-marido a pegar minha filha com 2 anos, a aprender a cuidar dela. E eu fiz esse processo, né? Eu não fiquei, não, não vou deixar minha filha aí. Não, pode levar, meu amor, pode levar. Eu sou dessas, né? Então, para mim, isso foi bem tranquilo, né? Eu tenho a minha mãe, que é minha rede de apoio, né? Hoje eu trabalho, eu falo que eu tenho 2 trabalhos, né? Eu tenho meu trabalho fixo, que é de plantão, e eu trabalho, eu empreendo no digital também, né? Eu quero montar meu negócio no digital e a minha mãe super me ajuda e meus filhos também, né? A minha filha, ela entende quando eu tô gravando vídeo, então ela abaixa a televisão. Minha mãe tá gravando os vídeos dela, abaixa a televisão, entendeu? Ela entende que ela não pode entrar no quarto porque eu tô trabalhando, né? No começo ela falava assim: mãe, filha, mamãe tá trabalhando. Você tá trabalhando, tá no celular, eu tô trabalhando. Hoje ela entende que eu tô trabalhando no celular, que eu tô fazendo vídeo, tô criando vídeo, né? E quando eu tô estudando, que eu estudo muito. Então, eu acho que é isso. Esse é o caminho, né? Minha rede de apoio é muito boa. Ai, que bom, né, que você consegue ter esse apoio, né, do seu lado, né, Vivian? E aí eu queria que você dissesse aqui para nossa audiência que, na sua visão, qual é a primeira coisa que a mulher precisa ter em mente quando ela sai do divórcio, que vai fazer toda a diferença para o resgate dela? Eu acho que a primeira coisa que a mulher precisa entender é que ela é protagonista da história dela. Foi isso que eu fui entender, né? Até o momento em que eu decidi me separar, eu era coadjuvante da minha história, né? Eu deixei os outros escreverem a minha história. Quando eu casei sem querer casar, né? Eu estava grávida, mas eu não queria casar, né? Então, quando eu acho que esse reencontro com a mulher, com o feminino, ele te dá esse empoderamento de você aprender a falar não. Não, não, você não pode passar daqui, eu não quero, isso não é para mim. E quando você não tem isso, você não sabe dizer não. Você se cala para não aborrecer ninguém, né? Então você se cala. Então eu acho que é entender que você é protagonista da tua história. Ninguém vai escrever essa história para você, a história é sua. Honre a sua jornada, olhe para trás
o que eu fiz muito, né? Eu comecei a olhar a minha vida, olhar tudo que eu passei, honrar a minha história, entender que eu era responsável por ela. Eu tinha que escrever ela. Eu era a atriz principal daquela história. Ninguém podia viver isso por mim. Então, eu acho que é isso, né? Me reencontrar, se reencontrar e se amar muito. Nossa, eu criei esse hábito, tá? E aqui na minha casa é assim, eu crio a minha filha assim. Eu falo para minha mãe, eu falo para as pessoas que os homens que lutem com a minha filha daqui a alguns anos, né? Porque a minha filha tem 6 anos e ela se olha no espelho e fala assim: Mãe, eu sou maravilhosa, né? E eu falo: Muito maravilhosa, porque eu ensinei isso a ela. O pai dela fala para mim. A Maria Eduarda se olha no espelho e fala: Eu sou muito maravilhosa. Quem te ensinou a falar isso, Maria? Minha mãe. E é exatamente isso, eu aprendi isso, né? A me olhar no espelho e falar: Caraca, eu sou foda, né? Olha a mulher maravilhosa que eu me tornei. E eu aprendi isso, coisas que. Ju, eu não me olhava no espelho. Há 4 anos atrás, eu não me olhava no espelho. Eu passava pelo espelho. Eu não queria me olhar, eu não queria enxergar aquela mulher que estava no espelho, sabe? Então, eu acho que esse reencontro comigo foi muito importante. E hoje eu falo isso para as mulheres, né? Você é a dona da tua história. Você é a protagonista da tua história. Ninguém vai fazer isso por você. E você precisa se amar, né? Você precisa olhar para uma situação e falar, cara, eu mereço mais, né? E eu posso mais. É isso. Realmente, né? Uma das nossas ouvintes aqui, acho que foi a Marissa, não sei, que comentou aqui, falando sobre o autoconhecimento, o autoamor que ele cura, né? E é isso, gente. Quanto mais a gente se conhece, mais segurança a gente tem de poder fazer escolhas melhores e conscientes. Então, é muito importante você começar a olhar para esse resgate seu de quem é você, quem é a mulher que habita dentro de você de verdade, né? Porque em qualquer relacionamento que você entre, em algum momento você vai acabar perdendo um pouco da sua identidade. Seja Sim, pouco ou muito, você perde a sua identidade. Por quê? Porque é natural da relação você ter uma entrega a mais para aquela pessoa que está do seu lado, entendeu? Então, em algum momento você acaba perdendo um pouco da sua identidade e por isso é tão importante a gente começar a se olhar para dentro, você estando em uma relação ou não, né? sim. Você se preparar emocionalmente, porque quando você consegue equilibrar esse lado emocional, também te ajuda muito nesse autoconhecimento, né? Eu acho que é E exatamente isso, né? É você. Quando você tá segura de quem você é, né? Uma outra pessoa que chegue na tua vida, ela vai chegar para somar. Ela não vai conseguir anular quem você é, né? Então é exatamente achar esse equilíbrio. O grande problema, Ju, é que as pessoas estão feridas, né? Entrando em relacionamentos. E aí o que que acontece? Elas estão feridas, elas vão se ferir mais e vão ferir outros, né? Então as pessoas não querem se curar, as pessoas não querem se curar. E aí entram doentes em um relacionamento, e eu acredito muito na energia, né? Que a gente atrai aquilo que a gente emana. Então, se eu tô doente, se eu tô ferida, eu vou atrair relacionamentos doentes, né? Agora, se eu tô bem comigo, com o meu emocional, né? 100% a gente não tá, né? Porque nós somos seres humanos, né? Mas eu acho que se a gente pratica o autoconhecimento, se a gente consegue entender o que a gente merece, né? Fica muito mais fácil para a gente conseguir entrar bem em um relacionamento, né? A gente não pode entrar doente em um relacionamento. Primeiro a gente tem que estar bem. Acho que a gente está bem, aí ok. Vai chegar uma pessoa na mesma vibe que você, vai chegar uma pessoa que gosta das mesmas coisas que você. E qualquer sinal que aquela pessoa der, né, que pode ser abusiva, você já vai se conhecer. Você falar, opa, é o que eu falei. Uma mulher ferida, ela não sabe dizer não. Mas uma mulher bem resolvida, ela vai impor os limites. Opa, daqui você não pode passar, né? Então vamos parando por aí. Eu acho que é isso. exatamente, Olivia. Agora eu queria
conversar um pouquinho com você. É, agora, nesse momento que você está vivendo a sua vida de redescoberta como mulher, como profissional, que você está falando que está investindo no digital, né? Você está querendo, você quer um negócio digital, quer trabalhar no digital. Eu queria saber de você qual é o maior desafio que você enfrenta no seu negócio hoje, no seu ramo, no seu nicho, como você espera que superar esse desafio? Eu, o meu maior desafio hoje, na verdade, é a insegurança, né, de dar forma ao meu negócio digital, né? É, você sempre pensa assim, cara, será que as pessoas vão topar o meu projeto? Será? Então, eu acho que eu tenho trabalhado muito isso, né? Eu falo que é a síndrome da impostora, né? Será que eu sou boa o suficiente para as pessoas toparem esse projeto comigo? É conseguir montar o meu projeto. Eu tenho projetos para mulheres, projetos de mentoria, de cursos, né? Do meu livro, né? Que eu escrevo e só fica no, eu escrevo, eu vou terminar, tal. Então, eu acho que hoje o meu maior desafio é esse, é me organizar, organizar a minha vida para tirar daqui e dar forma ao meu projeto. É isso. É, eu acho que esse é um dos desafios que as mulheres têm enfrentado, mas eu ainda insisto que uma parte disso é aquela questão do autoconhecimento, né? Quanto mais a gente se conhece, mais fácil fica da gente saber para onde a gente está indo, né? Não é verdade? É. E a gente Inclusive consegue chegar. hoje eu estava assistindo uma aula e aí eu até anotei aqui, que isso aqui é um quadro, né? E eu anotei aqui que no digital, 10% é estratégia, né? Achei muito legal isso. 50% é autoconhecimento e 40% é mentalidade. Olha isso. Exatamente. Ó, vem de encontro com o que a gente acabou de comentar, né? Então faz muito Verdade, sentido a gente começar a olhar para essas coisas, né? verdade. E agora, eu como estrategista de negócio, eu queria aproveitar um pouquinho, ô Vivian, se eu pudesse te ajudar de alguma forma, se a gente estivesse tomando um café falando sobre o seu negócio, agora de parte mais voltada para negócios mesmo, Uhum. que pergunta você me faria assim que eu pudesse te ajudar? Essa é mole. Se você estivesse iniciando no digital, você investiria em tráfego pago? Porque é algo que, tipo, né? Eu vou compartilhar uma coisa aqui com você, que de repente algumas pessoas passam por isso, né? Outro dia eu entrei no Instagram de uma menina, ela não é famosa, não, né? Ela compartilha o dia a dia dela, né? E aí acho que ela deve ter deve ter uns 9 mil seguidores, tal, né? E aí ela postou uma foto e eu vi vários comentários, né? Muito parecidos na foto, né? Muito parecidos na foto, né? E aí eu fui entrando em cada comentário e falei, cara, isso é pago, né? Aí eu fui percebendo que é pago. Cara, eu me senti assim meia palhaça, né? Porque eu falei, caraca, eu fico suando para minhas amigas e curtirem meus posts. Eu ameaço, eu fiz um bloquinho Dias de Glória, bloquinho dos Dias de Glória. Eu falo, vocês vão lá no meu Instagram curtir e comentar minhas coisas, hein? E tava, tipo, sem comentários. Aí, quando eu fui ver, era a troca, né? Era pago. E aí, outra que eu fui ver, os seguidores, era um monte de seguidor árabe, 15 mil seguidores, né? E aí, era um monte de seguidor árabe. Eu falei, cara, não é possível. E aí, eu ia ver uma publicação, aí a pessoa tinha uma curtida, né? Então, você me explica como a pessoa tem 15 mil seguidores e uma curtida. Assim, na minha cabeça, não tem muita lógica isso, né? Pô, você tem 15 mil seguidores, tem uma curtida. Aí eu pensei, caraca, eu sou uma bobona, cara, porque isso é pago, né? Então, isso é uma coisa que eu não faria, que eu só quis uma ressalva, mas o que eu te perguntaria era exatamente isso. Se você estivesse começando no digital, você investiria em tráfego pago para trazer
mais seguidores para você? Pessoal do orgânico vendo isso. É bem isso mesmo. É Ó, bem isso. Vivian, o que eu Eu me senti uma palhaça, cara, de verdade. Eu me senti exatamente. uma E às palhaça. vezes a gente acaba se sentindo uma impostora também, né? Quando vê, como você falou da síndrome da impostora, a gente vê essa galera e fala, meu, não é possível, né? Agora, o que eu posso te dizer como estrategista de negócios, ô Vivian, e assim, eu não sou, tecnicamente, eu não tenho muito conhecimento técnico para te falar de tráfego pago, tá? Mas eu posso te falar um pouco de negócios, que é o que eu vejo em negócios, né? Como estratégia, né? Vamos dizer assim. Então, o que eu diria para você, já que você está começando agora, é que primeiro você foque em entender a sua audiência, né? E em se conectar com ela. Porque de nada adianta você investir em tráfego nesse momento, sendo que você não tem uma estrutura, né? Você não tem ninguém que te ajude na sua comunicação, você não sabe se o seu conteúdo está entregando ou não, e você investir em tráfego vai ser um dinheiro ali que você vai rasgar e jogar no lixo, tá? Eu digo isso por experiência própria, tá? Porque quando eu tinha a minha outra conta, que tinha mais de 1.000 pessoas me seguindo, eu investi em tráfego e não vi nenhum tipo de resultado, tá? Todo o meu dinheiro foi jogado no lixo. Por quê? Porque as pessoas que estavam ali não eram minha audiência, não conectava. Então não adianta vocês investirem em tráfego neste momento sem conhecer a sua audiência, sem ter conexão. Então, eu, como estrategista, eu recomendaria você a tentar, você tentar não, você fazer resultado primeiro no orgânico, e aí sim, quando você tiver um resultado razoável e você puder investir para alguém te ajudar realmente na comunicação, que isso é uma dificuldade até mesmo minha, tá? Vou ser bem sincera com você, que eu falo de negócios, mas para mim falar disso aqui no digital é uma coisa totalmente nova, né? E acredito que nem é nova só para mim, acho que para a maioria das pessoas, né? Tanto para mulheres quanto para homens, enfim, é uma coisa que surgiu nos últimos 5 anos, vamos dizer assim, que as pessoas realmente estão vindo para o digital mostrar o seu trabalho, até mesmo empresas que têm produtos físicos têm muita dificuldade com o digital e que não precisa fazer muita coisa para produto físico, né, praticamente. Eu costumo dizer que a pessoa, até produto físico, né? Se a pessoa não tá no digital hoje, ela tá fora. Exatamente, exatamente. Não existe você estar no mercado sem estar aqui nesse ambiente, né, do digital. Então, é muito importante você, nesse momento, realmente focar nisso, na sua conexão com o seu público, entender a linguagem que o seu público conecta com você, certo? E aí sim, quando você tiver resultado no orgânico, aí sim você buscar um auxílio mais técnico, assim, com relação a tráfego pago. E ainda assim, eu não recomendo você investir em tráfego pago por conta própria, a não ser que você estude bastante sobre o assunto para você fazer isso. Porque Entendi. senão você vai jogar dinheiro fora. É basicamente isso. Mas aí eu queria te falar, que você contasse aqui para sua audiência. A gente já está chegando aqui quase no fim do nosso episódio, Fala de Fadas. Eu queria que você dissesse para a gente o que motiva você a evoluir na vida e na sua carreira. Então, é, o que me motiva é ser próspera em todas as áreas da minha vida, né? Que eu entendi com essa nova Vivian, né, que eu fiz renascer, que prosperidade ela tem que ser em todas as áreas da vida, né? Tem gente que é próspero nos negócios, né? Mas não é próspero na vida emocional, né? Então, o que me motiva é ser próspero em todas as áreas da minha vida, na minha vida familiar, na minha vida emocional, né? Na minha vida profissional, na minha vida financeira. Então, esse é um conjunto, né? E por que ser próspera? Para eu cumprir o meu propósito de vida, né? Então, quando você acha o teu propósito de vida, você achou tudo. Então, eu preciso ser próspera na minha vida
financeira, emocional, familiar, né, e profissional para eu cumprir o meu propósito. Qual o meu propósito de vida? É levar outras mulheres a se olharem no espelho com amor, né? A se olharem como mulheres de verdade, como mulheres poderosas, como mulheres sensuais, como mulheres bem resolvidas, né? Como mulheres que se amam acima de tudo. Então, eu acho que é isso. Legal, Vivian. E se você pudesse deixar uma frase aqui para nossa audiência, que frase você deixaria assim? Para as mulheres que vão escutar esse podcast, as fadas. Eu sou de fadas e bruxas, né? Então, vamos lá. Exatamente. É, Bom, para as mulheres que vão escutar esse podcast, que estão escutando, né? E que de repente estão passando aí por uma situação difícil, o que que eu posso dizer para você? Mulheres, estudem, trabalhem, cuidem da sua saúde emocional. Não permita que ninguém seja o motivo da sua instabilidade. Mulheres independentes entendem que todos podem ir embora, menos ela. É isso. Arrasou! Mais uma fada aqui contando as suas histórias pra gente, maravilhosa, guerreira. E eu queria agradecer a toda a nossa audiência que esteve aqui presente com a gente no ao vivo e para quem vai assistir também no replay. E, e é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Vivian, pela sua presença, pelo seu servir aqui com a gente, tá? Muito obrigada mesmo. Obrigada pelo convite e espero que essa parceria se renove aí. Um beijo a todas as mulheres que vão escutar esse podcast, tá? Um beijo. Mulheres, vocês podem mais. Vocês podem ser o que vocês quiserem, maravilhosas, empoderadas. Vocês podem ser o que vocês quiserem. Então é isso. Beijinhos. Fadas sensatas. Beijos. Exatamente. Beijo, Vivian. Beijo. Eu queria deixar um recado aqui para todas as mulheres que estão nos ouvindo também. Se você quer contar a sua história aqui para gente, vai ser uma honra para mim entrevistar vocês aqui, contar a sua história aqui. Se você conhece uma mulher que queira contar a sua história também, vai ser uma honra. Pode me chamar no direct, me adiciona aí no meu perfil, me chama no direct e vai ser uma honra entrevistar vocês. Até mais, tenha uma boa noite.